pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a destruição e recuperação da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é coberta de um gás. E este gás é o próprio gás ozônio, que é presente na estratosfera entre 20 e 30 quilômetros de altitude. Que protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais à vida aqui na Terra, né? Ou seja, os seres vivos. A camada de ozônio, ela concentra 90% das moléculas de ozônio, ou seja, né, do gás ozônio, na nossa atmosfera. Este desenho aqui, ó, que eu estou cobrindo de amarelo, seria a representação da nossa camada de ozônio. É ela que é responsável, né, por filtrar todos esses raios solares. E qual a importância da camada de ozônio? A camada de ozônio ela é essencial à vida, pois ela serve como um escudo protetor no nosso planeta e vai nos proteger desses raios solares, ou seja, dos raios ultravioletas. E sem ele a vida na Terra ela não seria possível. Por quê? Porque iremos analisar lá na frente quais são os prejuízos desses raios ultravioleta no nosso planeta. E como a camada de ozônio ela nos ajuda a filtrar a quantidade de raios solares que entram, né, ou seja, que incidem sobre a nossa superfície terrestre. E parte do processo do ciclo do oxigênio também está relacionado com o ozônio. Por quê? Porque na aula anterior, quando estudamos o ciclo do oxigênio, analisamos que lá havia na atmosfera a transformação do oxigênio em ozônio e do ozônio em oxigênio. Lembra disso? Então, a camada de ozônio também ela é importante para nos devolver novamente o oxigênio atmosférico, já que ele fica guardadinho lá na camada de ozônio. No entanto, essa troca entre oxigênio e ozônio, né, que há uma baixa também do ozônio, ela é regulada, então ela não tem prejuízo nenhum, é natural ocorrer esse processo, ok? Então, a camada de ozônio é importante para a manutenção da vida, assim também como a manutenção e circulação também do nosso oxigênio. O buraco da camada de ozônio, eles são o assunto mais importante quando a gente está estudando a camada de ozônio. Por quê? Porque quando ocorre essas, como é que podemos dizer, essa diminuição na expansão, né, desta camada, se ela não fica mais espessa, ela fica mais, digamos assim, ela fica fina, ocorre que esta região onde tem o buraco, os raios solares eles vão passar livremente, causando vários outros transtornos ao nosso planeta. Mas quando é que consideramos que a nossa camada de ozônio ela está formando um buraco ou ela tem um buraco? Quando a concentração de ozônio ele cai abaixo de 50%. Então, quando ele está abaixo de 50%, dizemos que ali existe um buraco ou uma formação do buraco na camada de ozônio. E estes buracos que formam na camada de ozônio está relacionada com os gases utilizados por quem? Pelos homens, né? Nós humanos é que causamos esses danos à camada de ozônio, que se encontra onde, pessoal? Lá na estratosfera, está certo? Esta imagem ela é de vários anos e representa como é que os cientistas analisaram esses, né, sucessivos aumento do aumento do buraco na camada de ozônio. Analisamos aqui, ó, que em 1980 era a cor bem suave, certo?
era um azulzinho assim bem suave. E este azul ficando arroxeado, ele quer dizer que indica que a concentração do oxigênio está baixa. Então, que provavelmente ali já existe o quê? Um buraco na camada de ozônio. E olha, em 2019, ele meio que foi modificando ali um pouquinho, né? Mas observamos bastante ainda, mas ele tinha diminuído em relação a 1987, ok? O, o principal desses gases que destrói a camada de ozônio é o CFC, que é o clorofluorcarbono. Este gás ele é formado por cloro, flúor e carbono. No entanto, existe também outras formas de destruir o ozônio desta camada, né? Porque o buraco na camada de ozônio é formado exatamente pela destruição, ou seja, pela diminuição da concentração das moléculas de ozônio nesta camada. Quais seriam também esses outros fatores, além do CFC? A queima de combustível fóssil, os óxidos nitroso e nítrico, o CO2 que são expelidos dos veículos também contribuem. No entanto, antigamente, alguns produtos estéticos, principalmente cosméticos, também afetavam a nossa camada de ozônio, que eram os desodorantes spray, o laque também de cabelo que era em spray, materiais plásticos, os ar-condicionados, a geladeira, que utilizavam também o CFC, certo? Então começaram reuniões entre países, começaram a se organizar, a fazer estudos e comprovar que o uso do CFC realmente ele causava danos irreparáveis lá, né? Se continuasse cada vez mais usando, seria muito prejudicial. E eles tiveram que provar por quê? Porque até então o CFC era o mais usado. E por que a gente fala dele? Porque exatamente ele não fazia este mal aos seres humanos, apenas a camada de ozônio. Então, houve várias reuniões, mas a mais importante dela aconteceu em setembro de 1987, onde foi assinado o Protocolo de Montreal por 196 países, e inclusive o Brasil participou desta reunião, né, para assinar este protocolo lá no Canadá. Este protocolo ele se tratava de medidas de eliminação de substâncias que destruíam a camada de ozônio. Então, além do CFC, outras substâncias também que viessem destruir a camada de ozônio, eles seriam substituídos por outros produtos que não agredissem tanto a natureza. E para isso foi criado em 1990 um fundo multilateral para implementar o protocolo nos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Visto que esses países eles estão em desenvolvimento, eles não tinham essas aquisição financeira tão folgada para que eles pudessem agir com medidas de proteção e preservação do nosso planeta. E o CFC e outras substâncias nocivas elas começaram a ser substituídas por gases alternativos pelas indústrias também, porque na indústria o CFC era utilizado bastante. No Brasil e em outros países, houve políticas de incentivos para a substituição de equipamentos de refrigeração antigos. Por quê? Porque as geladeiras e ar-condicionados, lembra que eu falei anteriormente? Eles, em seus motores para poder funcionar, eles eram preenchidos com gás CFC, para que pudesse o motor funcionar e fazer a refrigeração, tanto em relação aos ar-condicionados como às geladeiras. Então as pessoas foram incentivadas a trocar esses aparelhos antigos por aparelhos novos. No entanto, eles também precisaram treinar profissionais para que pudessem coletar esses gases dessas geladeiras antigas e saber descartá-la de forma ecológica. Desde que o Protocolo de Montreal
ele entrou em vigor, as emissões de CFC no mundo, né, elas foram diminuindo e a camada de ozônio ela vem se recuperando. No entanto, é importante que cada vez mais, né, essas medidas elas sejam mais rígidas. Por quê? Porque naquela imagem que a gente analisou durante os anos, observamos que ainda existe, né, um buraco espesso e que precisa ele ser sanado, porque isso também modifica dentro do nosso planeta com o aumento de temperatura, as calotas polares ficam descongelando, ele auxilia em vários outros fatores. Eu também não vou entrar agora dentro deste assunto. Além das providências governamentais, cada um de nós deve contribuir para a preservação da camada de ozônio. Prestem atenção, né, nos produtos que estão usando, porque de acordo com o protocolo, é necessário que não usem mais produtos com CFC. Agora, vamos entender, né, as consequências de destruição da camada de ozônio, porque já vimos o que é a camada de ozônio, aonde ela está situada, qual a sua importância, como são formados os buracos na camada de ozônio, o que as pessoas no mundo, né, principalmente os países, os governantes, fizeram para que houvesse uma diminuição desta poluição que destruía a camada, e vamos entender por que é importante a gente preservar ela, né? Quais seriam as consequências para nós? De fato, a gente já sente ela, não tão acentuada, mas se cada vez as pessoas não pensarem na natureza, pode ser que, né, futuramente tudo isto que vamos falar hoje seja duplicado. Então, sem a proteção da camada de ozônio, as plantas elas cresceriam menos. Consequentemente, elas fariam menos fotossíntese. E por elas fazerem menos fotossíntese, ela iria liberar quê? Que molécula ela iria liberar menos? Na verdade, qual átomo, né? Seria o oxigênio. A molécula ela já formaria de oxigênio com outras coisas. Assim também como os raios ultravioletas, eles vão prejudicar os organismos aquáticos, e principalmente algas e fitoplânctons, que são também responsáveis no processo de fotossíntese. Então, imagina aí a quantidade de oxigênio que seria perdido pela atmosfera, e principalmente por todos os seres que necessitam do oxigênio também. E a exposição aos raios ultravioleta também levaria a males irreparáveis à saúde. E quais seriam os deles? A degeneração do DNA das células. Isso já acontece, tá, pessoal? Porque os raios ultravioleta, eles causam isso. Ele mexe, ele altera nos processos internos dos indivíduos, como a degeneração das células, câncer de pele. Por isso que as pessoas não podem estar muito expostas ao sol, tem que estar sempre usando protetor solar, por conta da incidência dos raios ultravioleta. Pode causar cegueira, deformações e atrofiações musculares e enfraquecimento do sistema imunológico. Então, se preservarmos bem a nossa camada de ozônio, todas essas consequências, elas vão diminuindo, né? E evidentemente sumindo. No sentido que sumindo assim, não vai ficar tão pouco, se caso voltássemos ao que era, que de fato seriam poucas pessoas na população que teria algum problema desse, né? E que de fato é um sonho a gente conseguir isto aí. No entanto, a gente só vai conseguir preservar a nossa camada de ozônio se as pessoas tiverem consciência dos seus atos, poluir menos, usar menos combustíveis fósseis, menos emissões de gases poluentes. Por quê? Porque a poluição ela prejudica não só apenas nossa saúde, mas de todos os seres vivos. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Alguma dúvida, vocês me procurem, tá certo? Um beijo e até a próxima.